Terráqueos, tudo bem? Cá estou eu com mais uma edição do Nave Louca, o nosso programa que traz vidas para todo mundo conhecer. A gente apresenta vidas de pessoas maravilhosas que trabalham, né, que têm envolvimento de alguma forma, mas que trabalham duro ali na cadeia produtiva da arte independente no Brasil. Não é fácil, mas é muito gostoso trabalhar com arte. No Brasil é um pouco mais difícil, digamos, né? Aliás, anda mais difícil ainda trabalhar com arte e cultura, mas a gente espera que isso tudo mude daqui a pouco. E eu tô aqui depois de um gap de uma semana, a gente teve aí uns contratempos com a pessoa convidada, queria participar, e em cima da hora não deu, e aí, como é live, não tem daqui a pouco. Né, estamos aqui ao vivo, agora diretamente dos estúdios da Rádio Graviola, aqui dentro da Nave Louca, já prontinha para zarpar, mas claro que eu não vou zarpar sozinha. Hoje eu vou chamar aqui uma pessoa maravilhosa que eu conheci pessoalmente e recentemente, né? E adorei, já mergulhei para dentro do trabalho, pessoa maravilhosa que, inclusive, tem curiosidades aí, porque eu andei, né, pesquisando e a gente vai trazer essas curiosidades e eu vou chamar aqui o cara que é um baita de um talento e é um baita mesmo, não só em relação ao talento, mas também, nossa, pelo seu tamanho e pela sua altura. E eu vou chamar para entrar aqui na Nave Louca comigo o Siso, que é cantor, compositor e produtor musical e outras cocitas más que a gente vai descobrir já já, assim que eu abduzir o cara. Vamos lá! E ainda bem que os estúdios da Rádio Graviola são grandes para receber esse grande cara. Com licença que eu vou convidar aqui, a gente sempre tem aquela... Ai, peraí. Pronto. Vecinho. Ciso, e, por favor, seja bem-vindo à nossa Nave Louca! Aê, muito obrigado, Primeiro, Val. valeu! Que bom que você está aqui, né? Não, que Um isso, monte de maior gente prazer, grande legal. honra. Olha aí, ó. Tem um monte de gente legal assistindo. Rico Viana, querido, beijo, já passou por aqui, né? Que Já entrou demais. nessa nave, tá aqui também. Enfim, João, né? É Sim. claro, sempre presente, sempre fiel. Tá também o Fernando de Freitas, querido, da Olha, Fernando, 440 Hertz Magazine, nosso, né, querido colaborador também da Rádio Graviola. Ele faz demais. o 440 Hertz em forma de programa de rádio, ele traz a revista para a Rádio Graviola. Tudo bem, querido? Tudo certo, tudo beleza. Melhor agora falando contigo nesse programa Ah, maravilhoso. pô, obrigada, obrigada, né? Quem faz o programa, na verdade, são as pessoas que sentam aqui comigo para conversar nessa uma hora. E é nas vidas que eu mergulho. Não sei se vocês repararam que eu mudei um pouquinho a marca, né? Era aquela, eu estava ainda meio na indefinição. A gente vai aprimorando, claro, né? Todo trabalho a gente vai aprimorando, vai testando, ver o que dá certo, o que não dá, enfim, o que não dá, a gente tira, o que dá, a gente mantém. E assim a gente vai indo. Antes que me perguntem que frio todo é esse, gente, no Rio de Janeiro tá frio. Eu só imagino aí em São Paulo. Total. Aqui tá um pouquinho menos frio que os últimos dias, mas chegou a fazer uns 8, assim, há Meu uns dias Deus. atrás. Aí, exato. E aqui fez 12. Eu só Pois imagino é, que é muito 12 no frio pro Rio Rio. é a É morte, total, bizarro. né? Aquela coisa que é astral, ninguém sai de casa, Total, entendeu? Mas total. enfim. E, bom, vamos conversar aqui, né? Como eu sempre falo, a gente vai buscar, né, vários aspectos da vida das pessoas que trabalham com a arte independente no Brasil. Por que que a arte, né? Porque, em geral, a Rádio Graviola, em geral, rádio, a gente trata muito de música. Você é Sim, músico, mas não só músico, que eu sei, sim. né? Além de produtor, etc. Eu sei que tem outras, enfim, vertentes de trabalho, né, na tua carreira. E a gente entendendo, né? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre tudo isso. A gente, né, vai montando o quebra-cabeça até chegar no lançamento que a gente fala já já sobre ele. Primeiro, Massa. né?
Esse trazer de vidas aqui, eu me interesso muito, eu falo todo, né? Inclusive, desculpa aí, gente, quem está assistindo direto, eu sempre falo que eu me interesso muito pelas vidas das pessoas. Eu adoro biografias, eu caio para dentro, eu adoro entender a história da humanidade a partir da vida das pessoas, né? Isso aí me motiva muito. E, enfim, sobre a sua vida que a gente vai começar a falar agora. Primeira coisa, Maravilha. de curiosidade mesmo. Você é mineiro, né? Sim, eu Ou sou não? mineiro. Sou mineiro de Belo Horizonte, vivo em São Paulo faz 8 anos agora. Mas sim, sou de Tem. BH. Pois é, dá para mais ou menos pelo sotaque a gente dá, né? A gente percebe tudo, É, mas depois eu fui ver que realmente você tem também passagens, quer dizer, você tem uma profissão que, aliás, é meu colega, né? Somos sim, sim. jornalistas, né? E aí eu queria saber assim como é que sempre, né? Quem é da música, né? E quem trabalha com arte, em geral tem ou, né? Tem gente que não, que eu brinco, caiu do bico da cegonha, não tem nada a ver, a família nunca teve nada, né? Em relação Total. à arte e tudo, e a pessoa se desenvolve, né? Como um artista. Então, assim, como é que se deu esse início, né? Não só com a música, mas o jornalismo, que é também, né? Eu considero, né? Sim. Uma arte também, né? Da gente, enfim, pesquisar, saber, trazer, né? Esse jornalismo que a gente quer informar, a gente precisa estudar muito para isso. Como é que se deu? E que tem ali, né? A gente tá junto também com toda uma questão artística, né? Não só do cotidiano das pessoas e tudo, trazendo aí, né, Sim. realidades e tal, mas passa muito pelas vidas também, né? Não à toa, óbvio, uma profissão da área de humanas, né? Sim, Então, sim, sim. como é que, enfim, isso né? Não só a profissão de jornalista, conta pra gente como é que foi esse teu crescer aí na profissão e a descoberta, ou, enfim, o desenvolvimento da música também na tua vida. Beleza. Eu acho que a música chegou primeiro, porque é essa coisa dessa paixão que você desenvolve desde muito pequeno, né? Então, eu ali com 3, 4 anos de idade, eu já estava assim, já tinha artistas preferidos, já acompanhava shows na TV, sabia botar o vinil para tocar lá, tipo, eu pedia para as pessoas me colocarem no colo para colocar lá o vinil e tudo mais. Bonitinho. E pois é, e aí a música entrou primeiro, assim, né, como essa paixão. E aí meus pais foram vendo assim, tipo, nossa, essa criança realmente tem um rolê com música aqui que. E eu cantava e tudo mais. E aí eles falaram, não, beleza, vamos botar esse menino para poder aprender um instrumento que aí pelo menos ele vai conseguir se acompanhar. Sim, mas nenhum dos dois era assim, né, nenhum dos dois trabalhava com arte e tal. Não, 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 não. Meu pai, ele é fotógrafo de profissão e minha mãe, enfim, assistente administrativo, enfim, toda essa parte assim dentro de uma empresa. Uhum. E aí, com 8 anos, eles me puseram para fazer aula de violão. E aí, ali foi minha primeira experiência com música enquanto aprendizado e não enquanto fruição, assim. Sim. E aí do violão eu fui partindo para outras coisas e aí eu fui catei uma flauta, aí catei não sei o que, aí fui, peraí, como é que esse negócio de tecla funciona aqui? E aí foi espalhando para outros instrumentos. E aí, junto da música, sempre teve essa coisa de que eu sempre tive uma fascinação com a palavra. Então, eu comecei a ler muito cedo, e aí eu sempre tive muito essa coisa de escrever e tudo mais. E aí, meus pais sempre naquela coisa, né? Que é um clássico dos pais, que é tipo assim: beleza, você gosta de jornalismo, mas massa, mas bora arrumar aqui em paralelo uma outra profissão que você consiga se desenvolver e tudo mais, porque esse negócio de música é muito incerto e não sei o quê. E aí eu fui encaminhando para o jornalismo antes mesmo de terminar o ensino médio. Então, quando eu estava ali no ensino médio mesmo, o que rolou? Eu comecei a colaborar com umas revistas, com umas publicações, escrever para elas. Eu tinha um blog, porque era a época dos blogs, né, ali no início dos anos 2000. E aí eu Sim. já tinha uns blogs, aí eu comecei a abrir umas portas. Ali com 16 anos eu estava escrevendo para o site da Revista Zero, que finada Maneiro. Revista Zero ali, que era uma revista de música que enfim, estava em circulação ali no início dos anos 2000. E
dali, aí eu, enfim, formei ensino médio, e aí eu fui fazer faculdade de jornalismo, e aí, enfim, foi tudo caminhando assim em paralelo. E aí, ali quando eu tinha meus 19, que eu entrei na faculdade, também começou a rolar uma espécie de uma profissionalização dentro do meio independente. Uhum. Que essa coisa, a cena de Belo Horizonte estava se organizando, ali era um contexto que começou a surgir o Fora do Eixo, começaram a surgir os coletivos em vários estados do Brasil, o povo querendo traçar circuitos e tudo mais. Então rolou um agregamento, agregamento, né? Rolou um agregar de artistas, e produtores, e jornalistas. Bota pro verbo, Exatamente, exatamente. joga pro verbo, né? Tira tudo. Total, total, é. E rolou um agregar dessas pessoas e nisso foi tudo se conectando, assim. Então, eu acho que o meu jornalismo caminhar junto com a música começou ali, assim, sabe? Por causa dessa paixão da música e fazendo resenha e fazendo cobertura. Lógico que eu não trabalhei só com isso dentro de jornalismo, mas enfim, são paixões paralelas de muito tempo. Não, inclusive dá para notar assim, né, que você gosta muito da palavra. As tuas letras são incríveis, assim, sabe? Eu fiquei Ah, que muito massa. encantada, assim. Porque realmente tem ali um conteúdo que você não entrega totalmente, né? Então tem né, você escreve e você cantando você termina de entregar o que você escreveu muitas vezes, assim, sabe? Isso eu percebi muito nas tuas músicas, assim. E que eu curto muito, né? Eu tô encantada com algumas, tá difícil de dizer Ah, que a demais, que que eu mais demais. gosto, assim, se é que tem que dizer, acho que não precisa. Mas, enfim, eu acho que o jornalismo é desse ponto de vista do jornalismo que eu estava falando, né? Não estou Sim, falando sim. do cara lá né, da página policial e tudo, eu não considero Total. muito. Enfim, Sim. falo mais dessa parte poética da escrita, né, e da pesquisa de vidas e de cotidianos. Eu acho isso uma arte. Não é à toa que tem, né, quer dizer, jornalista, escritor, né, Sim, sim. são personalidades, né, completamente intrínsecas, assim, Total, eu acho. mas tem coisas que conversam nisso também. Porque, por exemplo, eu tendo, por exemplo, a, dentro do meu trabalho, discutir determinadas coisas. Então, Uhum. um tema que acaba sempre voltando para as minhas músicas é um tema, por exemplo, da problemática do homem. O homem dentro da sociedade, o homem como um elemento destruidor das coisas. E eu acho que das primeiras coisas que esse assunto começou a vazar dentro da minha música foi por causa do jornalismo. Ali, quando eu estava nos meus 19, 20 anos, eu fui estagiário de produção de TV na Rede Globo de Belo Horizonte. E aí eu era estagiário de produção dentro do MGTV, que é, enfim, que é o RJTV, enfim, que é esse TV que rola 2 vezes por dia. E era a segunda edição, era o da noite. Então era tipo assim, era o mais importante dentre os locais. E ali a gente cobria todo tipo de coisa e cobria o que se chama de hard news, né, as notícias pesadas. E eu lembro muito de, nessa época, isso provavelmente é tipo assim, 2010, alguma coisa assim, ou um pouquinho antes até, de eu estar ali trabalhando na apuração de casos muito pesados que aconteceram naquela época. Tipo, um caso que eu achei que me pegou muito, é claro, o caso Elisa Samúdio, porque isso aconteceu lá em Belo Horizonte, na Sim, região metropolitana, que foi absolutamente bizarro. E um caso também de um maníaco que atacava mulheres em Belo Horizonte nessa mesma época. E teve uma coisa muito bizarra dessa experiência desse maníaco, que uma vez que ele foi preso, ele chegou a, sei lá, assassinar não sei quantas mulheres, umas 5 mulheres, uma coisa assim. E aí, quando ele foi preso, foi muito bizarro, porque as pessoas começaram a reagir, assim, de tipo, quando foram fazer a apresentação policial ali da coisa, as pessoas começaram a reagir, nossa, ele é bonito demais. É porque eu era um cara de pele clara, olhos claros, etc e tal. E aí, tipo assim, eu fui vendo a bizarro. bizarrice da coisa, de tipo assim, da bizarrice desse comportamento masculino e que leva ao feminicídio, que leva um monte de outras coisas bizarras. Eu acho que foi a partir daí que começou a contaminar na minha música, sabe? Então Sim. acaba que
discussões desses âmbitos acabaram entrando na arte, assim, também, né? Não, é muito presente, né? Não é à toa que bom. Agora entrando mais na tua carreira musical, né? Porque foi no crescente. Você estava falando, né? Daquela época ali dos blogs, etc. Início dos anos 2000, né? Eu também tive meu blog. Tenho um blog até hoje que está no ar, mas é que a Rádio Graviola me tomou por completo e ela Sim, virou, né? Mais do que um blog. Ela começou meio com essa cara de blog, de um blog musical, né, sim, com música de verdade, ali com áudio, né, em vez de sim. só entre aspas, tá, gente? Mas assim, em vez de eu escrever sobre música, eu fazia programas de rádio já em forma de podcast, né, em 2008, né, que foi quando surgiu a rádio. O meu blog começou em 2004. Então, você está falando de uma época que justamente começaram começaram muito as trocas, né? A gente teve muita troca porque a internet estava funcionando, né? Sim, Isso aí é uma coisa exatamente. que hoje em dia chega a ser ridículo. A gente aqui conversando, você em São Paulo, eu no Rio, né? Então, assim, hoje em dia, enfim, quem já nasceu nessa era não sabe do que a gente está falando. Mas então, assim, Sim, você é de uma geração que pegou, né, essa mudança ali na adolescência, né? Muito exato. legal. E então tinha não só os blogs, né, mas também os sites de trocas de música, né, os MySpaces, e aí a música começou a ter uma, né, começou a transformar mas transformar, né, Sim, o jeito que a gente divulga música e produz também, né? Porque também para produzir e divulgar e trocar a partir da internet, a música foi se digitalizando cada vez mais, né? sim, Enfim, total. e isso na tua arte é muito presente isso, né? Você tem desde o primeiro trabalho, estou falando solo, né? Eu Sim, não sim. conheci, eu até pesquisei, eu não achei. Se tiver, depois me manda, que eu fiquei muito curiosa para saber. Das Mano, tuas primeiras bandas, né? Você sim, teve duas bandas antes de encarar uma carreira solo que está super bem, né? Então, sim. como é que foi esse teu início? Você já pensava, né, em unir a música eletrônica? Gente, é muita coisa que tem para conversar contigo. Eu tenho muita curiosidade de vários aspectos. Mas as bandas já tinham essa pegada mais eletrônica, ou você fazia, né? Como é que eram essas bandas e como é que foi né? Como é que você migrou para a carreira solo? Sim, tá. Não, a primeira banda que eu considero mais que teve mais estrutura, por assim dizer, foi As Horas, que foi ali no meio dos anos 2000, e era uma banda clássica de rock, guitarra, baixo, bateria, então era uma Uhum. formação mais clássica mesmo. Mas aí toda essa minha questão com a eletrônica era uma coisa que estava no fundo da minha cabeça por causa de ter nascido ali na virada dos anos 80 para os 90. Então eu fui exposto ali a tipo Depeche Mode, New Order, essas coisas tocando na rádio, tocando na novela, esse tipo de coisa. Então sempre teve ali no fundo da cabeça. E aí, quando eu montei o Spuller, que originalmente era um duo, aí era eu fazendo guitarra e voz e o Gustavo Caetano fazendo bateria. E aí a gente, tipo assim, beleza, estamos aqui nós dois, mas a gente precisa de mais coisas, mais elementos. E aí, no processo de feitura do primeiro EP que a gente fez, é, a gente começou, beleza, vamos botar um sintetizador aqui, vamos botar uma programação ali, etc e tal. E aí eu fui começando a lidar com isso, até que no trabalho seguinte eu já estava era programando tudo. Então foi o Spuller foi minha porta de entrada para esse ambiente mais Mais eletrônico, com essas eletrônico. misturas mais Você eletrônicas. começou a experimentar mais. Olha o João aqui falando que tem que ter umas 3 naves loucas para cada assunto desses. Verdade, verdade. É muita coisa. É isso, são vidas, né? E as vidas Sim, total. são recheadas, né? Principalmente as vidas artísticas, né? Porque a gente está sempre Sim, inventando. E eu me coloco total. lá, gente. Eu também tenho o meu lado Sim, também, claro. né? De cantora, compositora. Não sou produtora musical, mas jornalista. Então a gente tem algumas afinidades aí que a Ah, gente ainda vai demais. descobrir mais, com certeza. Demais, com E, certeza. enfim, indo à frente começou a entrar né, nessa pegada mais eletrônica, testar, aprofundar, começou a pesquisa mesmo, né? E aí quando Sim, entra, eu digo como ouvinte, porque eu não, né, as minhas composições, elas
Quer dizer, a não ser que algum produtor musical, né, resolva dar uma roupagem mais eletrônica, sempre foi tive banda com aquela formação clássica, etc, né? Sim. Baixo, bateria e baixo é sempre o primeiro instrumento que eu falo, porque até tem uma clave de Fá tatuada que eu amo, né? Ah, Mas, sim, enfim, demais. mais clássica a formação ali de, né, aquela a bateria, duas guitarras, né, tipo baixo, eu na voz, aí uma percussão e tal de vez em quando. Então, assim, a parte eletrônica também, quando eu estava mais a mil ali gravando, né, foi quando você estava começando. Sim, Então, sim. assim, foi justamente um pouco antes dessa virada, né? Então, como é que, né, você foi estar pesquisando? Ah, não, eu ia dizer como ouvinte, né, não como compositora. Aham. Como ouvinte, a música eletrônica, ela também, né, porque assim, não era um hábito meu ouvir música eletrônica, até que eu já conhecia, mas assim, eu conheci uma outra forma de ouvir a música eletrônica através do João Pinot, que é um colaborador da rádio também, parceiro, amigo, querido, excelente, maravilhoso, eu adoro o trabalho dele. Ele me abriu os ouvidos para uma outra forma de fazer música eletrônica. Porque, em geral, quando você fala de música eletrônica, a primeira coisa que vem na cabeça é o batistaca, Sim, sim. né, que pode ser muito cansativo. Tem lá sua função, tem muita gente que ama, que gosta, que vai para dançar, mas eu já prefiro justamente os elementos eletrônicos sendo usados de uma forma orgânica dentro da música. Eu gosto Sim, bastante. Então, sim. dentro dessa pesquisa, você começou a desenvolver já num formato duo, né? Mais Sim. enxugado, digamos assim. E aí, daqui a pouco, daqui a pouco é ótimo, né? Mas aí É, você começou a se encaminhar também para uma carreira solo, né? exato, exato. E aí, como é que se deu essa transição, né? Porque você fazendo as programações, isso também já vou embutir, tá? Na pergunta. Tá. As bases todas, né, que você coloca nas suas músicas e tal, essas bases, elas são... De que forma você faz a captação dessas bases, né? Alguém que toca, você que toca, como é que é essa tua, né, relação? Tá? Então, voltando, pergunta enorme. É como Sim, você não. fez essa transição para a carreira solo e de que forma você, com, né, a música eletrônica, você, enfim, arranja as suas bases, grava as bases, como é que é feito esse processo? Beleza. Olha, varia muito o jeito que eu trabalho. Eu acho que cada trabalho teve um determinada pegada, um determinado método, por assim dizer. Mas nesse momento que eu começo a considerar seguir um caminho solo, eu tinha acabado de produzir um álbum com o Spuller, que ele era muito baseado em samples. Então, era samples de coisas dos anos 70 e samples de sintetizadores clássicos, que a gente pegava uma nota e transformava no sintetizador inteiro. E aí camadas e camadas e camadas de coisas. Então, era uma experiência assim, bem maximalista, por assim dizer. E aí, quando eu fui para a carreira solo, eu fui entendendo, beleza, tá, ok, como é que eu consigo fazer isso aqui interessante sem ter uma banda junto? E aí eu fui traçando os meus métodos, muito, enfim, a partir de sintetizadores, a partir também dos que se chama das DAWs, né, das DAWs, né, que são as estações de trabalho ali também, enfim, todos os mecanismos, baterias eletrônicas, sintetizadores internos que o pessoal usa. E aí ele começou a ser meio que o meu cerne de trabalho, assim, também. E aí a maior parte das primeiras coisas que fui desenvolvendo eram sozinho. E aí em 2014 eu mudo para São Paulo. E aí eu começo a desenvolver colaborações dentro desse ambiente eletrônico, mas dentro de um caminho solo. Então, Uhum. meu primeiro EP, meu primeiro álbum, tem muita colaboração com um produtor que chama Christopher Matti, que hoje ele vive na França, tem um projeto que chama Igloo, que é mais experimental, que é muito massa também. E, enfim, aí a gente foi pegando outras abordagens, voltou muito essa coisa do sample, por causa que ele vem muito de uma pegada de ouvir esses artistas ligados ao hip hop que sampleiam muito jazz e Uhum. que, enfim, tem toda essa pegada mais de sample mesmo, né?
E Sim. aí foi misturando coisas, misturando processos e trabalhando com diferentes pessoas e vendo como cada um trabalha. Isso é sempre muito legal, assim, também. Uhum. Não, e o legal é, o seguinte, né? Que você fala, porque em geral, tá em carreira solo, né? No imaginário, tipo assim, carreira solo, mas com uma banda, né? Não, Sim, você foi para uma carreira solo mesmo, né? sim, eu Tipo fui assim, total. É, eu com as minhas pesquisas eletrônicas, fazendo os meus beats, meus beats, as minhas bases, né? Enfim, e compondo. E já de largada, né? Você fez um. O João, eu vou te oh. chamar, hein? Vou te botar nessa mesa redonda, né? Na verdade, quadrada aqui, né? Mas, enfim, de largada, já primeiro EP, né, que você lançou, que eu já adorei o nome, né? Tipo, Terceiro Molar. Que, Sim. aliás, curiosidade, de onde vem, né? O Siso, era um Sim. apelido, era, enfim. Então, na verdade, o que que aconteceu? Quando eu fui fazendo o Terceiro Molar, o que virou o Terceiro Molar, esse EP, eu fui entendendo que, beleza, eu já tinha começado a fazer umas experimentações que eu lançava como David Jeans, mas aí eu entendi, peraí, ok, isso aqui tem uma substância diferente, eu acho que isso aqui não tem a ver com o que eu já fiz antes, então valia a pena ter um outro nome. E aí eu fui pensando, Uhum. o que seria esse nome? E até que eu cheguei em Siso, porque eu queria um nome que fosse curto, simples, que não tivesse muito problema para ser falado. E também eu entrei numa coisa quase filosófica da coisa, assim, de, por exemplo, de Siso ser um dente que ele é vestigial, ou seja, ele não tem função no corpo humano, mas ele é um dente que ele só surge quando o corpo humano está num estado de maturidade. E aí eu, tipo assim, muitas das minhas canções lidavam com essa coisa das dores do amadurecimento. Eu falei, ok, isso faz sentido. E aí, ao mesmo tempo, é questionando que maturidade é essa? Então, e aí leva para um outro lugar, que eu comecei a misturar com música pop. E aí, beleza, música pop tem esse elemento de descartabilidade, e esse dente que não tem uma função aí também. Beleza, temos aí um diálogo que conecta muitas coisas, né? Então, Sim. acabou virando esse o nome. Não, muito legal, né? Porque eu tinha curiosidade, assim, né? Porque o que acontece quando, né, a gente te conhece ali pelas redes sociais e tudo, né? E as pessoas aqui que estão assistindo, etc. é, Tem um nível de profundidade, né? De toda essa construção que por ali a gente não vai alcançar. Sabe? Outro Uhum. motivo que eu trago as pessoas para conversar. Então, eu achei muito interessante, porque eu falei assim, cara, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é como é que é o nome dele. Que eu vou, né? Tipo Sim, assim, como é que eu sim. posso entrevistar uma pessoa que eu, né? Posso, tá bom, posso. Mas assim, eu sou muito curiosa. Se eu quero falar da tua vida, como é que é teu nome, né? Onde é que você nasceu, Beleza. né? Então, nessa pesquisa, a gente vai descobrindo um monte de coisa. O João está contando aqui que você teve no Midem, é isso? Sim, E... na verdade, eu tive no Midem no mesmo ano que eu mudei para São Paulo, um pouco antes, que foi Uhum. 2014. Que aí, na verdade, antes de lançar o Terceiro Molar, eu tinha feito uma mixtape, ainda como David Jeans, que chamava Saudades Futuro. Que aí eu até resgatei algumas músicas depois. Por exemplo, Saudade, que está lá no meu primeiro álbum, estava no, no Saudades Futuro. Não Me Venha Com Esse Amor, que está no S2, também estava no Saudades Futuro. Fui resgatando esse material depois. Mas ele foi uma mixtape que eu fiz ele inteiro sozinho. Uhum. E aí eu criei uma embalagenzinha que era eu repassava para as pessoas, não era vendido, eu repassava para as pessoas num pendrive que vinha numa latinha de metal. E aí isso começou a circular na cena de Belo Horizonte. E Que legal. aí, no fim das contas, eu fui fazer um treinamento de Sebrae, que é voltado para novos artistas e tudo mais. Eles falaram: olha, a gente vai abrir uma missão ao Midem, né? O Sebrae do Rio e o Sebrae de Minas Gerais. E aí a gente vai selecionar alguns artistas. E aí eu acabei sendo selecionado, fui para o Midem, cheguei a conversar com um selo francês para poder lançar por lá. Acabei lançando até um single que não resultou em muita coisa. E Foi com aí a depois disso eu Marinilda, fui. Como? Marinilda e Bruno, não Sim, foi? sim. Sim, sim, queridos. Exatamente, exatamente. Os donos do Brasil no Midem.
Né? E aí, enfim, aí pouco depois disso eu mudei para São Paulo e aí foi uma série de outras experiências que culminaram nesse trabalho que ganhou um outro nome, né? Sim. Mas eles têm, eu falo do Bruno, o Bruno é francês, a Marinilda, né? É, Sim. esposa dele. Eu conheci no Prêmio Profissionais da Música em 2016, né? Ah, Foi demais. o ano que a gente esteve juntos lá e que a gente se conheceu, que foi, enfim, a gente acabou ganhando o prêmio. Demais, sensacional. E depois do segundo, depois do terceiro, aí teve um dia que eu encontrei a Marinilda, né? Mas aí eu já estava como jurada, eu vou sempre, vai ter, aliás, Sim, agora vai sim. ter o Daqui a presencial. pouco, né? Tô doida para ir, vamos? Demais. Vai, bora, É bora. maravilhoso, assim, a gente encontra um monte de gente, conhece um monte de gente, troca network maravilhoso, um monte de painéis, enfim, profissionais da música. A gente Sim, já está agora na fase de votação e tudo, não tem, sim, não, né, as inscrições já fecharam. Mas, sim. enfim, e aí chego eu lá e a Marinilda olha para mim, concorrendo de novo, mas não tem graça. Demais, É demais. uma fofa, Não, né? Gente boa. sensacional. Ela, mas você ganha todos. Não, aí eu já tava, já tinha virado jurado. Sim, Enfim, indo à frente, né? Do primeiro, do primeiro EP já teve uma música que ficou assim, deu uma bombada, que é justamente, a gente estava falando sobre essa questão, né, da sim, masculinidade tóxica, etc. Chama-se Homem, né? O sim. Homem simplesmente se destacou pra caramba dentro do Spotify, de uma playlist assim, né, top e tal, né, do hits do Brasil. Como é que foi isso? Assim, como é que é o impacto para uma pessoa? Porque eu acho que é legal, assim, por exemplo, né, o artista tá ali, tá trabalhando, tá pesquisando, tá, enfim, Sim. dá trabalho, gente, dá trabalho ser artista. Demais. Ah, tá, tu é músico, tá, mas tu trabalha com o quê? Gente, para, né? Trabalho com isso. Enfim, pra Sim, caramba, né? 12, sim, 15, às total, vezes 16, 24 horas se deixar, né? total, pura Mas, verdade. enfim, como é que é para o artista que está ali, né, galgando ali o seu espaço, etc., de repente ter essa, sabe, essa, sei lá, notícia, entendeu? Ficar sabendo né, enfim, eu posso dizer do meu ponto de vista, o primeiro prêmio que a gente ganhou, eu caí para trás, assim, sabe? Total. Então, como é que foi para você quando aconteceu nessa primeira grande notícia, assim, né? Do Sim, Spotify, você tá lá, tipo, pegou a veia entendeu? Que a gente brinca que sim, é um rio, né? Você entrou no total. rio e levou, assim, como é que foi isso para você? Foi muito doido, foi muito doido. A memória que eu tenho do dia, porque na verdade foi o seguinte: antes do Terceiro Molar rolou um single que era do Terceiro Molar, que foi Eclipse, e aí o Terceiro Molar saiu, e aí era Homem, virou carro-chefe do EP. E aí, quando o Terceiro Molar saiu, eu acabei virando a capa de uma playlist que como que chamava? Chamava Novo Som, na época, que depois virou a Divina MPB, que hoje é uma playlist grande, enfim. Uhum. E eu fui na capa da Novo Som, e já com Homem, e aí na mesma circunstância, ali nos mesmos dias, Homem subiu pro Top 50 Viral Brasil, foi lá pra 20ª posição. E aí foi uma loucura, que tipo assim, velho, eu não acreditava, não acreditava. Era bizarro. Assim, a memória que eu tenho nesse dia era de uma gigante dor de estômago, assim, que era tipo assim, meu Deus, eu não E acredito. agora? E E agora, o agora? que que eu faço? É, era um misto assim de tipo, meu Deus, que maravilha, mas meu Deus, e agora? E Era, agora, foi, e agora eu acho que é a palavra, né? Quando é alguma coisa, né? É. sim, total, total. Mas é isso, é seguir com o trabalho, seguir fazendo, não tem outro jeito. E logo eu já estava com o show desse EP na rua, e aí fui já emendando no Saturno Casa 4, que virou meu primeiro álbum, que saiu no ano seguinte já. Gente, maravilhoso. E você vê assim, né? Com esse olhar, né? A gente vai ouvir com o olhar ali do curador e tal, que está entendendo o trabalho, né? Tem já, assim, você vai sentindo, todos são muito legais,
todos têm a tua identidade, claro, né? Mas você vai vendo uma evolução e todos são muito legais. Então, assim, né? No primeiro, ali, no primeiro terceiro molar, Sim. né? Tipo, você vê que tem ali a primeira, parece que desembocou a primeira fase de pesquisa sua, né? Aham, Você sim. imprimiu no disco. E depois essa pesquisa vai se aprofundando, né? E vai. Eu senti como realmente assim vai profissionalizando aquilo, não que o outro não seja profissional, né? Uhum, Ele é sim. mais, me parece, empírico, sabe? Mas, enfim, é isso, sabe? Coloquei o meu primeiro trabalho, né, Sim. de carreira solo, das minhas pesquisas. É assim, é impactante, justamente, João, colocou aqui. É bem É. impactante, porque tem uma linguagem que é diferente. Quando a gente pensa na música eletrônica, como eu já falei, vou falar de novo, a gente tem aquela referência. Só que a música eletrônica, ela está praticamente em todas as músicas hoje. As pessoas não Sim. percebem. Total, com Quem não, certeza, com certeza. né? Tipo, as pessoas que eu digo assim, mais leigas e tal, que não, né, que não ouvem tanta música ou não pesquisam música e tal. Mas a música eletrônica, ela tá. E você foi fazendo isso com a tua música, né? De colocar os elementos eletrônicos como os instrumentos da tua música de uma maneira muito. Você pegou os primórdios, eu acho, dessa linguagem, sabe? Né? Porque Sim. hoje em dia você ouve já está muito mais, você percebe muito mais. Mas ali naquela época, né, que o disco foi lançado, né, Sim. impactante porque é você. E depois eu vou falar sobre o novo. Eu acabei de assistir ao teu show e tudo, né? Sim. E ainda tô, né, dentro, nossa, saí com música na cabeça e Ah, tal, que massa. sabe? Com as imagens. Eu tenho uma foto tua que você tá assim, com aquela luz entrando em você, coisa mais linda, né? Uau, demais. E cara, você no palco com a sua pesquisa eletrônica, é incrível, não Sim. só com a pesquisa, mas operando, né? Sim, Tipo, a gente sim. está acostumado a ver alguém tocando um violão e tudo. Sim, E sim. você colocando as bases, enfim, isso tudo eu estou falando porque eu notei essa evolução a cada, né, lançamento teu, né? E como é que foi esse processo? Porque também feats foram chegando, né? E é Sim, neles que eu sim. queria chegar agora também, né? Sim. Você começou a trabalhar e chamar pessoas para cantar, para participar, para fazer a produção musical também em conjunto. Como é que é esse teu processo, como diz o João, carreira solo, Ó, João é muito total. figura, Não, demais. né? E tá, tem até você falando dessa coisa, né, da pesquisa eletrônica e tudo mais, de estar ali operando os eletrônicos ao vivo. Me veio uma coisa muito engraçada, que foi o primeiro show que eu fiz com o nome Siso, que foi em 2015, foi um pouquinho antes do Terceiro Molar, que Uhum. foi dentro do Festival Mix Brasil, aqui em São Paulo, lá no Centro Cultural São Paulo, que então é um palco já respeitado, assim, eu falei, uau, e tal. E aí me chamaram para fazer uma apresentação lá. E aí eles, tipo assim, tá, beleza, e o mapa de palco? Né, que é isso que se pede geralmente, a produção pede, né, para poder saber Sim, como é que os Rider, instrumentos vão estar mapa. arranjados e tudo mais, o que vai precisar tecnicamente, enfim. E aí eles falaram, olha, a gente vai ter uma bateria, vai ter esse amplo de baixo, esse amplificador de guitarra, etc e tal. E aí eu estava fazendo enfim, essa produção toda junto com o Christopher. E aí, Christopher, nesse show, eu mais cantava e operava uma coisinha ou outra de sampler. E o Christopher era uma pessoa que estava no baixo e operava a maior parte das programações. E aí, era sempre... A gente já tinha feito alguns shows antes, né? E sempre uma coisa era... As pessoas estranhavam, assim, de tipo, como é que era essa coisa de tipo... Nossa, só coisa eletrônica do palco, cadê a banda? Que não sei o que. Tinha sempre essa pergunta, cadê a banda? E aí, eu falei, quando rolou essa oportunidade de fazer esse show, eu falei, beleza, vamos fazer uma provocação aqui então. Vai ter uma bateria no palco, vai ter um amplificador de guitarra, um de baixo, vai ter um piano no palco, beleza. Aí eu chamei amigos performers e eu falei, beleza, vocês vão fazer
estar Gente, aí nas posições enquanto músicos. Vai ter uma pessoa com a guitarra, uma pessoa na bateria, uma pessoa no piano, etc e tal. Mas vocês vão fazer funções absolutamente nada a ver com o instrumento que vocês estão. Então, a pessoa da bateria ficava soprando bolinha de sabão, a pessoa da guitarra ficava se esfregando na guitarra, a pessoa do piano ficava lendo um livro, e o show rolando com as programações e eu banda cantando ali. cenográfica. Exatamente, era uma banda performance, assim. Então, era meio que uma provocação, era quase o Noai Banda do David Sim. Lynch lá. Aham. Então Noi foi Banda, muito por esse caminho, Noi assim, Orquestra. porque hoje em dia, assim, você apresentar com, tipo, tô um cantor e um DJ, é uma coisa que até tá naturalizada já, mas na época as Sim. pessoas estranhavam muito, era muito engraçado. E aí as colaborações, até para seguir na colocação ali também, elas foram surgindo de uma maneira muito natural. E aí no Saturno Casa 4, por exemplo, eu fui agregando mais pessoas ali a partir do Saturno Casa 4, né? Christopher continuando produzindo várias coisas junto comigo. E aí chegou Stanley Gilman, que é o parceiro dele no Igloo, chegou Alexis Gotsis, que é dos Amantes Invisíveis, que inclusive eu gravei os Amantes Invisíveis nesse disco de agora. É... Chegou o Metabana, que ele era um produtor sérvio, baseado nos Estados Unidos. E aí chegaram também Letrux, chegaram Paula Cavalciuc, que é uma cantora do interior de São Paulo. Letrux, Adoro. acabou que o Saturno Casa 4, esse meu primeiro álbum, saiu no mesmo ano do Climão. E Uhum. aí foi muito, muito interessante poder contar com esse apoio da Letícia nessa música, que a gente tinha se conhecido provavelmente em 2015, provavelmente 2015, que foi um período 2015, 2016 que ela morou em São Paulo. E Uhum. aí eu fazia parte de uma banda chamada Cabeças Flutuantes, aí a gente fez uns shows juntos, a Letícia estava nesse processo entre Letusse e Letrux, e aí Uhum. fazendo shows, voz violão, voz piano e tal, e a gente, enfim, tocando nesses lugares para públicos muito pequenos, e ali foi forjada uma amizade ali na precariedade da coisa, assim, e aí quando rolou de fazer esse disco, aí eu fiz essa música, fiz essa produção, eu falei, tem que chamar a Letícia para isso aqui. E aí super rolou, foi super massa assim também. Sim, e tudo a ver, né? Vocês, a voz de Sim, vocês, vocês dois têm uma forma de cantar, e aí agora falando do cantar. Número um, teu timbre é completamente diferente, né? Você tem um timbre, ele parece seco, não sei te dizer uhum. assim, e doce ao mesmo tempo, sabe? Completamente doce. A tua forma de cantar é doce. E as músicas são impactantes, né? Você, é, enfim, em muitas músicas você traz uma raiz do rock, né? Você traz também, né, sei lá, uma roupagem de protesto até, digamos assim, só que com essa voz doce que você tem, esse seu jeito, né, doce de cantar, que dá que dá esse contraste super bacana, né, para a música, super gostoso de ouvir. E imagina, a Letrux, e aí ela tem aquela malemolência dela, né, Exato, aquela sim. forma dela cantar. Vocês dois, e você, mas o seco que eu digo não é seco de duro, não. Sim, É sim. seco que. Não sei explicar, gente. Mas assim, é liso, sabe? Siso Sim, o sim, sim. liso. Sim, Ah, muito sim. bom. Entende o que eu quero dizer? Eu estou tentando buscar a melhor imagem para explicar o que, que eu ouço quando eu ouço a tua voz. Ela tá, né? É lisa, assim, né? Sim, sim. E doce pra caramba. Então, eu gosto. E você tem um timbre mais fechado, né? Sim, sim. Então, é bem diferente, muito diferente teu timbre de voz, assim. Super interessante, super gostoso de ouvir, né? E com Massa. ela, né? Vocês, gente, por favor, procura já antes, né? Não vamos deixar. Fala, Rafa! Olha o Olá, Rafa muito bem para aí. você também. Esse Rafa é um querido, Rafa é maravilhoso, está demais. falando diretamente lá de Fortaleza, nos assistindo. E, enfim, eu vi o Rafa aqui, até me desconcertei, tô com saudade dele. Ele passou aqui em casa recentemente, ficou aqui um tempinho, e aí agora bateu saudade. Enfim, e essa interação de vocês, vamos falar, já sei, eu ia puxar aqui para você dar também, antes, né, porque a gente ainda vai conversar, a gente vai falar do lançamento, nossos Sim, conversados sim, sim.
Tô brincando. Mas é um, né, um intervalo para você falar antes de terminar. Para quem está aqui agora, né, dar as direções de onde Sim, as sim, pessoas sim. encontram o teu trabalho para ouvir tudo isso que a gente está falando, né? Depois a Beleza. gente continua. Fala aí. Tá joia, tá joia. Bom, eu tenho 3 álbuns lançados agora, né? Que é o Saturno Casa 4 de 2017, tem o S2 de 2020, eu acabei de lançar o Vestígios. E, enfim, estão em todas as plataformas digitais, é só buscar por Siso, SSO, deve encontrar por ali. E é isso. E tem algumas outras colaborações que eu fiz, né? Tem, além dessa canção com a Letrux, que aparece nesse meu primeiro álbum, eu também participei de um remix do disco de remixes do Climão. Fiz um remix de Uhum. Amor Ruim. Tem uma colaboração com Cabeças Flutuantes. E por aí vai. Você indo em qualquer plataforma digital, você consegue encontrar E, por lá. e lá no YouTube você assiste aos clipes também, né? Que Sim, também sim. fazendo parênteses, eu acho que o YouTube é Ciso mesmo. Não, o TikTok é Siso mesmo. Eu acho que o Ah, YouTube é Siso, etc. tá. É. Então, porque além de tudo, você dirige os clipes, você, né? Quer dizer, você faz, joga nas 11, porque ó, produz, faz as bases, toca enquanto canta, canta em cima, compõe, né? Quer dizer, tudo começa ali, compõe, vamos lá né, agora da ordem das Sim, coisas. Compõe, produz, toca, né? Produz musicalmente, que eu quero dizer. E aí, quando é clipe, já vai lá, já dirige, já tem a ideia, já faz a concepção, já chama as pessoas. Cara, você realmente é um multitalento, né? uai, a E gente tenta, jogando nas 11. então, por isso que eu disse que toda passagem ali, o jornalismo, a tua passagem pela tudo isso, né, te trouxe também esses elementos para você construir o que você é hoje, o que você faz hoje, né? Sim, Então, muito sim. legal. Eu acho assim que cada vez mais, né, dando a minha opinião aqui, os artistas eles, né, têm que procurar ser multifacetados, né? Sim, Seja sim. para gerir a própria carreira, que é importantíssimo entender da história toda de leis. Eu sei que você já fez vários cursos disso também. Ah, cara, Sim. eu, hein? Ó. Fui longe. Mas assim, por que isso? A gente tem que procurar se aperfeiçoar, a gente tem que entender o que é a nossa carreira, né? Teve É, uma época lá atrás, a época das, né, que tinha lá as grandes gravadoras gerindo carreiras e carreiras, ainda tem, tudo bem, mas isso cada vez mais para poucos, né? E então, assim, o artista, para ele se colocar, para ele fazer uma bela carreira, tem que entender disso. Né? Um dos exemplos, primeiros exemplos que eu vi que fez isso com a sua carreira, que foi sensacional, foi a Marisa Monte, né? Que com desde o certeza. início lia todos os contratos, entendia tudo, ela que negociava. Então, assim, Sim. importante, isso lá na década de 80 ainda, tá? Total. E então você é essa pessoa que também chega e vamos fazer um clipe, vamos embora, mão na massa, não sei o quê, vamos dirigir, quero. Isso é muito legal, né? Você ter todos esses aspectos, você sente que você desenvolve a sua carreira, né? Isso Sim. vai te dando mais identidade ainda, né? E, bom, adorei os clipes, Ah, tá? que demais, que demais. E vou Valeu, te valeu. confessar que eu tô apaixonada pela música Saudade, tá? Ah, que demais, que demais. Saudade tem um carinho especial por ela mesmo. Ela é uma canção que rodou bastante quando ela foi lançada, ali no início de Uhum. 2017. E ela foi meio que o que foi puxando o Saturno Casa 4. Assim. É uma canção que ela não foi composta por mim, ela foi composta pelo Leonardo Anério, que é lá de Belo Horizonte, que tem um trabalho chamado Um Rio, que eu até reli nesse trabalho novo, no Vestígios, uma Uhum. outra música dele que chama Cor de Jasmim. E aí é sempre umas composições assim que são muito leves, muito suaves e muito simples, mas que quando você se pega ali na simplicidade da coisa, a simplicidade dela né, tem toda uma profundidade ali que a gente vai encaminhando musicalmente também para poder entregar outra leitura e outros possíveis caminhos e tal. Né? Ela dói em alguns momentos e ela causa Sim, alívio em outros, né? Quando diz, poxa, exato. tipo, Sim, sim, né? total. Enfim,
quando chega no fim e aí depois não chegamos, né? Porque é só parece que está colocando ali, né? Enfim. Sim. Que, né, que tem um fim, mas que não chegou. Enfim, é lindo, é lindo, é lindo. E tem o clipe, né? Sim. Que eu achei muito interessante. E por isso eu estou falando isso tudo. Maravilhoso, né? Tem tudo a ver, né? É, Aquela direção que você fez ali, né, do clipe ficou super dentro do clima. Mas eu quero, vamos dar um F5 na conversa e falar vamos. sobre, né? Falamos da vida, das composições, do processo criativo, né? Falamos já de vários aspectos. Agora vamos falar do lançamento, que acabou Bora? de sair. Sim. Vestígios que já, né? Você já comentou aqui, né? Quando falou da discografia. Apenas lembrando que é o seguinte, quando você falou que é o terceiro álbum, porque teve o primeiro que foi um EP, né? Então, assim, na verdade, o quarto lançamento, É o né? quarto lançamento, exato. Sim, Tá, fora os exatamente. singles, né? Tô falando em Fora o formato single. tá mais, né? O Sim, álbum sim. do ano, Vestígios, João já deu o prêmio, Ó, né? E o seguinte, Vestígios é uma compilação, né? Na verdade, faz releituras, você faz um resgate, como eu estava falando daquela era lá, MySpace, não sei o quê, né? Quando a música foi sendo cada vez mais digitalizada e distribuída, muita coisa não entrou nessa, né? Não exato. entrou na onda da digitalização, digamos assim. E você faz Sim. esse resgate. Então, eu quero que você conte, né, para a gente, porque, né, como é que foi esse resgate, como é que foi essa pesquisa, né, como Uhum. é que você fez, enfim, você elaborou o álbum Vestígios, tá? Que tá sensacional, ele tá super cuidado. E o seguinte, agora um parênteses aqui. A tua carreira ela é toda super bem cuidada, do figurino, a iluminação, a maquiagem, sabe, seja no show, as fotos, a programação visual do disco, né? Tudo tem um cuidado muito bem, é tudo feito com muito carinho, digamos assim. Você cuida Sim. nos mínimos detalhes. Conta como é que foi esse processo de curadoria das músicas, né? Como é que você fez essa pesquisa e trouxe? E depois quem está contigo também nas produções musicais, que é cheio de feat aí, né? Tá joia? Conta Sim, sim. então, fala sobre o Vestígios, que eu tô adorando. Não, maravilha, maravilha. Vestígios, na verdade, ele era uma ideia de disco que eu tinha fazia um bom tempo, assim, mas eu não achava o momento certo para fazê-lo, assim. Aí, em 2020, eu fiz o S2, que foi meu segundo álbum, que ele foi todo feito dentro do meu quarto, na pandemia. Ele é todo minimalista, todo muito eletrônico. E aí eu quis, assim, tipo, gente, não, eu preciso colaborar com pessoas, preciso estar com gente, fazer coisa com pessoas que eu não, para mim já deu desse negócio de eu fazer as coisas todas sozinho. E aí me veio isso, tipo, olha, esse é o momento de fazer o álbum que eu já estava pensando, de, beleza, pegar alguns compositores desse recorte ali, desses anos 2000 e 2010, que por uma eventualidade, muitas vezes de estrutura na internet mesmo, dessas formas de consumo que vão mudando, que os catálogos ou não chegam, ou eles não se atualizam, ou às vezes eles estão até no ar, mas eles não performam do jeito que o pessoal vai ver depois e fala, nossa, essa música foi super importante em tal época. Porque é isso, né? Hoje a gente se baseia pelo Spotify e uma coisa que foi lançada em 2008, você não vai saber se ela foi relevante ou não, porque ela vai ter o mesmo número de plays ali de algo que foi lançado um tempo antes, um tempo depois, enfim, e perde contexto, né? E aí Perde o você contexto, perde a história, né? perde a história. E aí até mesmo por essa coisa dos blogs, né, também de né, desse espaço de imprensa, de guardar a nossa memória também, e muitos desses blogs terem sido desativados ao longo do caminho. E aí, Sim. como é que se traceja essa história? E aí eu quis, beleza, vou pegar algumas canções para trazer um outro olhar para essa música de novo, assim, para as pessoas prestarem atenção, tipo, olha, existe este fragmento de música brasileira que, tipo assim, beleza, vocês tá todo mundo ainda cantando Caetano, cantando Gil, cantando Milton, beleza, maravilhosos, incríveis. Sim. Mas e esse pessoal que a história não tá dando o valor que eles já poderiam, né, tá recebendo ali de volta?
E Aham. aí eu fiz essa seleção de 8 canções, de 8 artistas. Metade do disco são de artistas dessa cena mais mineira, né? Então, gente, Uhum. meus colegas ali de cena de Belo Horizonte, ali nos anos 2000 e início de 2010. E depois a segunda metade são artistas mais de outros lugares. Então, você tem Bandanã, que é de São Paulo, você tem Sol na Garganta do Futuro, que é do Espírito Santo, tem Uhum. Los Porongas, que é do Acre, com Nada Além, que foi uma música que marcou essa geração do fim dos anos 2000, de tanto que Aham. tocou e de, enfim. E fechando com o Negro Léo também, que é super marcante, que é Jovem Tirano, Príncipe Besta, uma música super marcante ali que lançou em 2012. E aí, fora isso, também teve Um Rio, teve Minimalista, Os Amentes Invisíveis e também Paralaxe. Paralaxe, que eu também já tinha gravado lá no Terceiro Molar. E é isso, Sim. eu quis, tipo assim, colocar uma luz em cima das pessoas. Tipo assim, esses trabalhos são incríveis, por que que a gente não está falando deles nesse momento de novo agora? E aí, quando eu quis fazer esse projeto, eu quis também puxar outras pessoas para produzir junto comigo e pessoas que Uhum. tivessem conhecimento de primeira mão do que eu estava falando, assim, Sim. para que entendessem todas as camadas envolvidas ao longo desse processo. Então, eu conto com coprodutores, né, com coproduções do João Vitor, da Carne Doce, guitarrista da Carne Doce e produtor de todos os álbuns da Carne Doce até agora. Uhum. A Karina Renault, que enfim, ela é engenheira de som e produtora Maravilhosa. também. Tem um projeto dela que chama Etrusca e ela também já produziu um single com a Letrux, que é I'm Trying to Quit. Uhum. E também chamei Patrick Laplan, que muita gente ainda conhece do Los Hermanos, mas que muitos anos depois disso ele também fez produções já para Duda Beat, para, enfim, para Frank Gabriel Mas, Ventura. Ele é, nossa, produtor incrível, incrível trabalhar com o Patrick. E também chamei P. Fink, que ele é um produtor que pouca gente ainda conhece o trabalho dele, é um produtor mais na cena eletrônica, mas muita gente conhece algo que ele fez antes de ser P-Fink, que é basicamente, ele foi o arquiteto sonoro em torno da Marli, que foi um fenômeno de popularidade ali nos anos 2000, né? Que tinha os vídeos no YouTube que eram sempre muito doidos e umas canções atonais, e ele foi o arquiteto sonoro em torno disso, assim. Então, até nisso existe esse, não, beleza, vamos recontextualizar isso tudo aqui, vem aqui, vamos junto. E é gente, isso, assim, é meio que. muito lindo. Tá muito É, lindo. E assim, bom, já abre, né? Já abre com cor de jasmim, assim, que é um primor. Que música é essa, sim, sabe? Eu não posso tocar aqui, porque depois, ó, eu tava é, querendo colocar algumas músicas, quer dizer, teve duas edições que eu coloquei para rodar, né, aqui na sim, caixa mesmo sim, para a gente ouvir. Só que o que que acontece? Depois os vídeos vão, né, eles ficam lá no YouTube. Então, sim. cara, já teve vídeo, não derrubado o vídeo, mas aí silenciou. Nossa, Para mim é como derrubar. Pronto, para derrubar. sim, Então, é melhor do que ficar a sim, gente assim, sim, ó, sim, lá, entendeu? sim. E, enfim, ô João aqui. Então, aí eu não posso colocar, porque senão eu ia colocar aqui para Oh, ouvir, mas né? tá lá nas plataformas todas, tá lá. Só ouvir, procura, gente, por favor, o Siso para ouvir. Esse disco tá maravilhoso, cheio, né, de nuances, porque ainda por cima tem isso, né? Aqui você realmente, né? Se você falou, não, vou colocar né? Vou puxar um nome, dar uma virada, uma guinada na minha carreira, puxando um nome que fala mais de maturidade, né? E etc. Eu sinto que ouvindo, né, a tua discografia você chega em Vestígios com uma super maturidade sonora, né, em que você explora a cada música, sabe, elementos muito específicos assim, né? Você vai só que juntando tudo dá uma identidade linda, né? Forma o corpo da borboleta que eu falo, né? Que é Ah, que aquela demais. identidade única ali para o trabalho todo, né? Então, João, já tá tocando horrores na Rádio Graviola, vai entrar já já. Tinha que lançar primeiro, né, João?
Lançou tem o quê? Uma semana faz amanhã. Uma semana, Amanhã faz uma semana, exatamente. né? Sim. Então, tô ligada aí, né? Mas Ó, vai entrar, com certeza vai entrar, né? Vai entrar também no meu programa que eu tô reativando, que é o Mundo Independente. Vou passar a apresentar demais. sozinha, já fazendo aqui o comercial, né? Opa! Então, é o podcast da Rádio Graviola com a apresentação, né? A minha apresentação mesmo, trazendo todos, né? Todas essas maravilhas e você vai estar, né? E o seguinte, Demais. então já super parabéns aqui, porque dá para notar toda essa evolução, Ciso, sabe? Dá para, assim, você vê toda essa construção ao longo da tua discografia e que é muito legal. E que eu tive o prazer e fiz questão de ir te ver e ali no show você mostra também essa evolução. O show ele tem, né? É isso que eu estou falando da carreira. Parabéns, João, também aí, grande Sim, produtor, né? exatamente, Poxa, exatamente. você que é maravilhoso, inclusive você nos apresentou, né? O João Sim. tem um trabalho excelente de produção e tal. E Enfim, eu tive, curadoria também. João é foda. né? O cara é incrível, né? E que pilhado, hein? Sim, Nossa, ele é, né? Se o Fernando de Freitas é 440, ele é o quê? 880 Hz, sim. né? Mas assim, então já te dou os parabéns, porque te dei lá Obrigado pessoalmente demais, ó. no show, né? Mas assim, a gente nota. E aí ouvindo, porque eu vi o show antes, né? Sim, Do é por isso lançamento. que. É, Então, ouvindo o disco, aí que você entende mais ainda, já fiquei a fim de ir de novo, né? Porque demais. assim, depois que a gente conhece e vê, ouve o disco, né, e tal inteiro, aí a gente aprofunda ainda mais. Mas assim, tudo tem uma unidade, tudo tem a tua identidade, uma identidade muito forte, muito presente e que passa assim, com muita transparência o trabalho, o teu trabalho por trás né, de todos esses lançamentos, de todas essas ideias. Então, assim, fica muito transparente o quanto você, ó, corre Sim, atrás, sim. entendeu? E Ah, que seja nas massa, Paulo. pesquisas, né, ouvindo um monte de coisa e pesquisa sonora e pensando. Então, a sensação que eu tenho é que você nem dorme, de Ah, tanto não, que mas eu sou um doido que fica pesquisando o tempo todo e anotando ideia o tempo todo. Tipo, isso aqui dá pra fazer assim, tá, papai. É o tempo todo mesmo. olha aí. Sim. Então, o João está falando, Ciso, no aniversário de 14 anos da Rádio Graviola. A gente vai fazer uma festa aqui, né? Só que a gente está prevendo, ainda estamos aqui, ó, nas produções, nas pré-produções. Não sei se eu vou conseguir chamar. Fica a dica aí, se tiver alguma marca, daquelas coisas Ó, ó, alô, tem alguma marca marcas. aqui nos ouvindo e tal, para conseguir colocar show também, a princípio, aqui no Rio, pelo menos, tá? Vai ser mais com DJs, mas quer dizer, a tua formação até, né, permite. Sim, total, Porque o teu total. rider, né? O teu Sim, rider permite, é muito semelhante, né? Digamos. exatamente. Sim. Então, a gente vai se falar já já, então, para falar sobre isso, sobre a Chique. festa, né? Mas assim, é... enfim, vamos nos encaminhando aqui, ó. Já está na nossa horinha. Eu Sim, quero que você sim. faça suas considerações, o que mais você quiser falar sobre vestígios, né? Quais são os planos para o futuro, um futuro próximo e outro não tão próximo? Como é que você está olhando para frente? Vai trabalhar bastante vestígios e tal, né? Mas Sim, assim, sim. o que que você, enfim, quais são os teus planos para o disco e para depois do disco e para, enfim, para a vida? Massa. Demais, demais. Bom, o disco tá na rua uma semana agora. Devo fazer um show na próxima semana aqui em São Paulo, que vai ser na Casa Rocambole, com participação do Tata Aeroplano, maravilhoso. Maravilhoso. Sensacional. E aí, na verdade, esse é um show meio de transição do S2, que o show do S2 era eu, é basicamente o show que você viu, que é eu sozinho, com sampler Uhum. e efeitos e tudo mais. E aí o show do Vestígios, pelo menos o show principal do Vestígios, ele vai ser com banda mesmo.
vai ter todos os elementos eletrônicos, mas também vai ter baixo bateria somando junto, porque é um disco que tem, ao mesmo tempo que ele tem essa carga indie, essa carga eletrônica, essa carga pop e MPB, ele também tem um tanto de rock, então vai vir baixo bateria junto, essa é a intenção também. Olha, E aí a uau! gente quer circular muito com esse show, enfim, palcos aí, todos os palcos que a gente puder. E aí, Ué, paralelamente, eu já venho trabalhando também novas composições, assim. Então, tem composições minhas que devem aparecer nos trabalhos de outros artistas que vêm logo mais, provavelmente em 2023. E eu também já estou começando a matutar o meu próximo, que vai ser inteiramente autoral também. E aí eu quero chamar um monte de participação, um monte de colaborações também. E assim a vida segue. não disse que ele não dorme? Não dorme e não dorme no ponto, na verdade, né? Porque você está sempre buscando, Sim. né? Tipo, a ponta do novelo para destrinchar toda a tua Sim. carreira. Parabéns por todo esse trabalho, sabe? Brilhante, que eu tô tendo, assim, enfim, muito prazer e muita honra de estar acompanhando de mais perto agora, né? E é isso, a Rádio Graviola, nuestra casa, su casa, né? Então, assim, Obrigado demais, Val. Muito não vou obrigado nem mesmo. dizer minha Grande casa. honra estar falando contigo aqui, poder ter essa troca, poder ter esse espaço mesmo. Muito obrigado, você é uma figura muito essencial para a cena independente brasileira. E é isso. Ah, querido. Poxa, Sensacional. obrigada, assim, né? E é isso, a gente trabalha para essa troca, justamente para essa troca, né? E fique sempre à vontade quando vier ao Rio, claro que a gente vai encontrar, Claro. Sim, com isso aí, certeza. né? Quero ir a São Paulo em breve também Por e a favor. gente trocar muita ideia, muita figurinha, tá? Então, Sim. assim, é isso. Muitíssimo obrigada por Muito, muito topar esse obrigado papo mesmo. comigo, entrar nesta nave louca para viajar um pouco aqui, falar da sua vida, abrir o coração, né? Sim. E os segredos, tá? E Valeu a demais. gente vai se falando. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que passou por aqui, Obrigado. está aqui, que ainda vai chegar, porque vai ver depois, que não pôde Sim. acompanhar no momento em que estava acontecendo ao vivo. É uma pena, porque aí as pessoas perdem a oportunidade também de perguntar, se comunicar, mandar o seu beijinho pessoalmente aqui, mas não tem problema, pode procurar a gente nas redes sociais para mandar o beijinho depois. Então fica aqui, ó. Ciso, no Instagram, Ciso, são três ou 4 sisos, que nem uva quatro, boca. quatro sisos, né? Que tem. Eu tenho só dois, Eu tenho um só. Olha que ironia. né? Olha aí. Quatro sisos, um depois do outro no Instagram, né? E, enfim, por ali provavelmente você vai encontrar todos os links para ouvir, Sim. ver e acompanhar o trabalho, os lançamentos do Siso. Nós aqui, Rádio Graviola, já estamos aqui, @Rádio Graviola. Tem o meu, @valbecker.rádio, né? Também tem todos os links. E Nave Louca, nave.louca, por enquanto ainda ao vivo aqui pelo Instagram, para a gente promover cada vez mais esse programa, que vai virar daqui a pouco um programa do canal do YouTube da Rádio Graviola, tá? Então, aproveita, passa lá e dá uma, né, tipo, seguida, se inscreve lá no canal da Rádio Graviola. Tudo é Rádio Graviola. Rádio Graviola não tem. É só Sim. chegar na plataforma que for e botar Rádio Graviola, com exceção do Spotify, porque a gente tem umas playlists lá também. No Spotify você tem que botar rádio com acento no A, senão ele não acha. Né? O Spotify Sim. é muito chatinho com essas coisas. É bom para os troços, né? Mas É, enfim. Certo? Essas certíssimo. são as nossas redes sociais. Quem estiver assistindo já no YouTube, pode procurar a gente lá e contar o que achou desse papo. Se teve alguma dúvida e quis perguntar alguma coisa, é só perguntar para a gente que a gente responde, né, Ciso? Exatamente. Estamos aí. Muito obrigado, Val. E vida Obrigada, longa, Rádio Graviola. muito obrigada e uma boa noite para todo mundo. A gente se fala em breve. Eu e você, a gente se encontra, com certeza. Com Tá? certeza. Beijo grande, meu Beijo. amor. Tudo de bom, sucesso sempre. Você é lindo. Valeu pra gente.